No Egito, muitas imagens icônicas surgem, como as pirâmides majestosas, as múmias enigmáticas, os hieróglifos enraizados na história e o fluir sereno do rio Nilo. Estátuas luxuosas de gatos adornam a paisagem. Porém, por trás dessas imagens familiares, existe um mundo extraordinário e singular que marcou uma era distinta na história. Exploraremos as facetas mais incomuns das práticas dos antigos egípcios, revelando seus hábitos surpreendentes. Número 6. Animais de estimação incomuns. Embora seja amplamente conhecido o apreço dos egípcios por gatos e babuínos, surpreendentemente, eles também compartilhavam suas vidas com uma variedade de outras criaturas. Entre esses intrépidos escolhidos estavam falcões, ibis, pássaros de pântano de pernas longas, leões majestosos, graciosas gazelas e até macacos. Além dos gatos, os egípcios também domesticavam cães, um hábito que persiste até os dias atuais. Enquanto hoje em dia os cães frequentemente se tornam companheiros leais e animados, na antiguidade eles desempenhavam papéis mais voltados para a caça e a guarda. No entanto, é notável como algumas raças de cães que eram valorizadas pelos egípcios antigos, como greyhounds, seleucus, mastins e dachshunds, ainda continuam a ser apreciadas na sociedade moderna. Junte-se a nós para uma exploração intrigante do mundo dos animais de estimação do Antigo Egito, revelando uma relação única entre humanos e criaturas diversas. Número 5. Enterro dos faraós. Nas antigas eras do Egito, a prática era de fato enterrar os corpos dos servos do faraó ao lado de seu líder falecido. Porém, com o passar do tempo, essa tradição evoluiu para algo mais complexo e simbólico. À medida que os faraós eram enterrados, centenas de modelos em miniatura de seus servos eram cuidadosamente posicionados em suas tumbas. Essas pequenas estatuetas, conhecidas como achapi, eram depositadas junto ao faraó, com a crença de que elas desempenhariam as tarefas que o faraó preferiria não executar na vida após a morte. Curiosamente, essas figuras também eram mumificadas, uma escolha sensata, considerando que eram concebidas para seguir o faraó em sua jornada para o além. Cada estatueta foi habilmente modelada para representar diversas ocupações, desde minúsculos soldados até agricultores, cozinheiros, cervejeiros, pescadores e barqueiros. Esses modelos não eram simplesmente figurativos, eles também eram encontrados segurando as ferramentas necessárias para suas atividades específicas. Número 4. Uso de tangas. Este é um aspecto curioso que revela uma interseção entre a cultura, saúde e crenças espirituais da época. Alguns historiadores argumentam que a população, especialmente os homens, utilizava tiras de pano como uma medida para evitar a disseminação de doenças durante encontros íntimos. Hieróglifos também retratam que os homens empregavam tecidos finos para proteger a região inferior de seus corpos dos rigores do sol e das enfermidades tropicais. Além disso, durante períodos de batalha, a prática se estendia como um método de proteção contra adversidades e como forma de afastar espíritos maléficos. Número 3. Casamento dentro da família. Este é um aspecto intrigante da história egípcia, onde a prática do incesto tinha motivos culturais e políticos. Cleópatra é um exemplo notável dessas práticas. Acredita-se que seus pais eram irmão e irmã, e Cleópatra também se casou com seus dois irmãos em momentos diferentes. Embora não tenha havido descendência desses casamentos, a prática do incesto era muitas vezes adotada para manter uma linhagem pura e preservar o poder familiar. Um exemplo ainda mais antigo é a história de Ísis e Osíris, figuras centrais na mitologia egípcia. Acredita-se que eles eram irmão e irmã e se casaram para manter a força de sua dinastia. Número 2. Requisitos peculiares. Pepi II, conhecido por sua governança rigorosa, possivelmente devido à sua ascensão ao trono em uma idade precoce, demonstrou um nível extraordinário de exigência, talvez mais acentuado que outros faraós. Ele tinha uma aversão notável a moscas e estava decidido a manter esses insetos afastados de si. Por esse motivo, ele instruiu seus servos a se cobrirem de mel, o que os ajudaria a distrair as moscas e protegê-lo delas. Além dessa peculiaridade, Pepi II também se destacou por comportamentos incomuns.
Há relatos de que ele solicitou a captura de um pigmeu de baixa estatura da região de Núbia para se apresentar em sua corte. A razão por trás desse pedido permanece um mistério, mas esses episódios indicam a natureza singular de seu reinado. Número 1. Envolvimento dos mortos com quilômetros de tecido. A invenção da mumificação não é acreditada aos antigos egípcios, mas sim a sul-americanos. Eles possivelmente realizaram essa técnica cerca de 2000 anos antes da primeira múmia egípcia. A busca dos egípcios por preservar os corpos dos falecidos tinha um propósito claro: permitir que o corpo fosse utilizado na vida após a morte. O processo de mumificação era complexo, com cada passo precisando ser meticuloso e medido. Um dos procedimentos envolvia o delicado ato de envolver o corpo em um comprimento de pano que poderia alcançar até 1 ano e meio de extensão. É essencial entender que no Antigo Egito, o privilégio de se tornar uma múmia e entrar na vida após a morte não estava ao alcance de todos, era um direito reservado aos membros mais afluentes da sociedade. Após o corpo ser cuidadosamente desidratado e envolto em panos, ele era colocado dentro de um sarcófago de pedra, frequentemente adornado com esculturas ou pinturas. Além disso, objetos especiais, como jarros, estatuetas e animais mumificados, eram frequentemente incluídos no sarcófago, cada um com um significado particular. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Seu engajamento é a maior recompensa para mim. Agradeço pela atenção e até a próxima. Adeus.